Alguma vez você já ouviu alguém dizer assim, tudo tem o seu preço, né? Tudo tem o seu valor, né? Que você consegue comprar tudo e consegue tudo o que quer com dinheiro? Eu hoje vou mostrar para você que há uma conta que dinheiro nenhum paga, que é tão valiosa, tão importante, que nenhuma riqueza desse mundo ela é capaz de pagar. Preste atenção nessa introdução. Vivemos num mundo onde tudo parece ter preço. As pessoas trabalham, se desgastam, competem. E agora com as redes sociais, se comparam. E acham que estão vencendo. Por quê? Porque estão ganhando dinheiro, estão a ganhar dinheiro. Essa não tem sido a realidade nos dias de hoje? Nós não estamos condenando aqueles que trabalham, que lutam para alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Muito pelo contrário, nós até mostramos que é de Deus você trabalhar, lutar, desfrutar o bem do seu trabalho, ter o melhor para si, para a sua família. Mas quando isso se torna prioridade na sua vida, quando o desejo por essas conquistas, por esses sonhos, se tornam mais importante do que o desejo pela sua salvação, você entra num campo completamente perigoso. E principalmente quando o mal percebe que você está mais focado nas conquistas, na competição, em vencer, do que propriamente na salvação da sua alma, ele vai agir em cima disso. Ele vai se aproveitar disso, criando situações para que isso seja cada vez mais intenso. E você fique cada vez mais cego em relação ao que mais importante você deveria ter. Amém? Vejamos o que diz aí no Salmo 49. O título diz assim: a vaidade dos bens terrestres. No versículo 1 diz: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tantos baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, e declararei o meu enigma na harpa. Então o salmista aqui começa, inspirado por Deus, a anunciar que este alerta que nós vamos ver aqui, não é para apenas a nação de Israel, não é apenas para uma ou outra pessoa, mas ele começa dizendo, é para todos os moradores da terra, para todos os povos, e não só, mas também para todas as classes sociais, como ele diz aqui, tanto altos como baixos, ricos como pobres. E o que é que ele diz? Qual é o alerta que ele diz? Versículo 6, aqueles que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois, leia comigo em voz alta, a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre, para que viva para sempre, e não veja a corrupção. Então, o alerta que Deus dá aqui no Salmo 49 é o seguinte, que nós não devemos confiar nas riquezas, nós não devemos viver em função delas, porque o preço da nossa alma é o quê? Caríssimo. A redenção da alma é caríssima. Para você entender isso, eu vou colocar aqui para você o significado da palavra redenção. O que é que diz o dicionário sobre o que é redenção? É o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar ou de tirar alguém do poder alheio do cativeiro.
Essa é a definição do que é a redenção. E a redenção da alma é caríssima. Eu estava explicando para as pessoas aqui na sexta-feira que quando a Bíblia foi escrita, naquela altura havia escravidão. E quando uma pessoa, por algum motivo, queria libertar algum escravo, então ela pagava o preço da liberdade daquele escravo. Cada escravo tinha um preço, pela sua importância, pelo seu valor, para o dono. Então, quando uma pessoa, por qualquer motivo que fosse, imagine que alguém se apaixonasse por uma escrava, ou alguém tocado por sentimento quisesse libertar um escravo, o que ele fazia? Ele ia lá, descobria o preço daquele escravo e pagava a liberdade dele. Esse ato de pagar pela liberdade de um escravo se chamava redenção, ou remir aquele escravo. E é exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele veio ao mundo, e como não havia nada tão precioso que pudesse pagar pela redenção da nossa alma, ele veio e com a sua própria vida, ele deu a vida dele como preço pela redenção da nossa alma, para que nós, que éramos escravos do pecado, escravos do mundo, pudéssemos então encontrar a redenção. Entende sim ou não? E isso é tão precioso, tão valioso, tão caríssimo, que dinheiro no mundo nenhum pode pagar. Nem a sua e nem a de outra pessoa, como está escrito aqui, nem a do seu irmão e nem a sua própria. Percebe sim ou não? Então, quando você entende isso, você descobre o porquê que a nossa alma é o maior objetivo de Deus. Não existe nada que Deus mais deseja do que a nossa alma. Quando Ele olha para o mundo, Ele não vê ricos nem pobres, Ele não vê nem ateus ou crentes, Ele vê o quê? Almas. Por exemplo, nós todos estamos aqui, nem a minha e nem a alma daquela pessoa que está aqui pela primeira vez é mais valiosa do que outra. A alma dessa pessoa do seu lado não é mais valiosa que a sua, e nem a sua mais valiosa do que a dele. As nossas almas todas são iguais, porque elas são caríssimas, e elas são valiosas para Deus da mesma forma. Uma vez o Bispo Macedo falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse que uma alma é tão valiosa, tão valiosa, tão valiosa, que se fosse preciso Jesus vir ao mundo de novo, só por causa de uma única alma, Ele faria tudo de novo, só por causa de uma única alma, de tão preciosa que ela é. É claro que Ele não faz, porque o que Ele já fez já é suficiente, mas é uma forma de expressão para você entender como que a minha e a sua alma é tão preciosa. Não importa se você é uma pessoa desprezada, não importa se você é uma pessoa rejeitada, talvez você, no seu trabalho ninguém te valorize, na sua família ninguém se importa com você, há quem talvez até diga assim, nem na igreja ninguém fala comigo, mas a sua alma, ela é caríssima. Não é a sua vida aqui neste mundo, mas o quê? A sua alma. Por isso que o salmista diz assim, versículo 10, porque ele vê que os sábios morrem e perecem igualmente, tanto louco como brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e suas habitações de geração em geração, e dão às suas terras os seus próprios nomes. Veja como a palavra de Deus ela é tão atual, né? Foi escrita há milhares de anos, mas veja como não é exatamente o pensamento de muitos hoje. Pensam que o que tem, as coisas que conquistam serão perpétuas, que as terão para sempre, que as suas habitações vão ficar de geração em geração. Pessoas que dizem, não, eu estou construindo um patrimônio para que os meus netos e os filhos dos meus netos possam desfrutar. Volto novamente a dizer, nós não somos contra você construir um patrimônio para os seus filhos, para os seus netos e gerações, mas isso não é
não é segurança para o destino, nem da sua, nem da alma deles. E muitos, infelizmente, viveram a vida inteira para deixar um patrimônio para os filhos, e foi esse patrimônio que dividiu os filhos. Você deve conhecer muita história de pessoas que deixaram uma herança, e a herança foi a causa, às vezes até de morte. Não é verdade? O que os pais levaram anos para construir, pensando que os netos e os filhos dos netos iriam desfrutar, não chegou nem ao primeiro neto. Porque muitos filhos, quando herdam, aquele patrimônio todo se dissolve como nada. Então muitos pensam assim, que vão conquistar, e o que vão conquistar vai ficar para gerações. Será? Muitos lutam para dar às suas terras os seus próprios nomes. Sabe, aquelas pessoas que, isso mais os políticos, as pessoas envolvidas no poder, que querem, ter os seus nomes nas praças, como o Largo Gil Eanes. Eu não sei, eu ouvi falar que era um aviador importante, mas a maioria das pessoas que frequentam o Gil Eanes nem sequer sabem disso. E aonde está a alma dele hoje? Bom, se foi salvo ou não, não sou eu quem vou dizer, mas será que o nome que ele lutou para hoje estar na praça, está no livro da vida? Pois o mais importante é nós termos o nosso nome aonde? Do que numa placa de um jardim, de uma praça, ou de uma rua, ou até dar nome a uma cidade. Amém? Pensa nisso. Olha só, versículo 12: todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a formosura se consumirá na sepultura. Preste atenção nesse detalhe: a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. E de fato, por mais bonita que a pessoa seja, quando chega a hora da morte, não tem jeito, a formosura dela se desmancha aonde? Na sua sepultura. Por mais linda que a sepultura possa ser. Eu até coloquei aqui para vocês 2 jazigos, um rico, riquíssimo, e um outro muito pobre. 2 pessoas foram sepultadas ali, se bem que naquele jazigo ali deve ter outras famílias inteiras sepultadas. Aquele jazigo mais rico do cemitério do Alto de São João em Lisboa, tem ali corpos que foram depositados. O outro, eu nem sequer sei de onde é. A única coisa mais valiosa que tem ali é aquela cruz de metal que está enfincada no chão. Mas o que foi depositado ali foi só o quê? O corpo. A alma deles não está ali. Há pessoas que têm medo de ir a cemitérios, porque pensam nas almas que estão ali nos cemitérios. O cemitério não é lugar de almas. É lugar do quê? Dos restos mortais, nem de corpo. Porque o corpo se decompõe em poucos dias. As almas mesmo, elas só têm 2 destinos, conforme diz a palavra de Deus: o céu ou o inferno. Então, por isso, quando a pessoa entende isso, ela entende que o mais importante na vida dela não é o que ela tem na conta bancária, não é o que ela mostra nas redes sociais, não é o que as pessoas pensam que ela é. O mais importante é a alma dela. E esse tem que ser o maior propósito dela, a salvação da alma, porque este é o maior propósito de Deus. E não só é o maior propósito de Deus, como também é o maior propósito do diabo, porque o diabo também sabe do valor da alma, e por isso, desde Adão e Eva, ele vem oferecendo tudo o que for possível para conquistar a alma do ser humano. Você observa na tentação que ele fez com Jesus, ele ofereceu o mundo aos pés de Jesus, a todas as riquezas da terra, em troca de Jesus adorar ele.
e, consequentemente, ceder para ele. E não é isso que o mal faz hoje? Quando ele percebe que a pessoa está muito fissurada na vida sentimental, ele vai oferecer alguém. Ela quer uma pessoa, ele vai oferecer uma pessoa para ela, mas uma pessoa que vai desviar ela da fé. Se ela está muito fissurada nas riquezas, no dinheiro, ele vai oferecer, mas vai oferecer de uma forma que a pessoa vai viver em função daquilo. Diferente da pessoa que conquista para servir a Deus, como nós dissemos no início, mas ela conquista e quer cada vez mais para satisfazer cada vez mais a sua sede pelas conquistas. Com respeito a isso, deixa agora a cordinha em Salmos e abra aí, por favor, porque nós vamos voltar aqui no Salmo. Abra aí, por favor, em Timóteo, só para a gente fazer aí um acréscimo no que nós estamos falando. No capítulo 6, versículo 7, diz aí o quê? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, quando você ouve aquela frase de alguém dizendo, nessa vida nada se leva, a palavra de Deus confirma isso. Como também nós não trouxemos nada, não levamos nada. Você não vê nenhum caminhão de mudança nos funerais. Vê caminhão de mudança? Não. E os caixões não tem gavetas, ou tem? Não tem gaveta. Os faraós que costumavam guardar ouro e tesouros, coitados, foram todos saqueados, porque achavam que podiam levar ouro para a eternidade. Não levaram. Nada. Como não trouxemos nada, também nada levamos. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. A pessoa, você sabe que quando ela tem o coração nas riquezas, ela nunca está satisfeita, nunca está contente. Ela não consegue estar contente. Por mais que ela tenha, ela quer sempre o quê? Mais. Os ricos querem ser sempre os mais ricos da sua rua, os mais ricos se já são os mais ricos da rua, querem ser os mais ricos do bairro, se já são os mais ricos do bairro, da cidade e assim por diante, como os que estão sempre disputando o lugar de mais rico do mundo. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro a raiz de todos os males, porque como nós já falamos, uma pessoa pode ter o dinheiro, ter posses e não ser possuído por elas, pelo contrário, até servir a Deus com as suas posses. Vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos pessoas que serviam a Deus, Priscila e Áquila, que serviram a Deus com a sua casa. Nós vemos José de Arimateia, que era rico e serviu Jesus com o seu sepulcro, para que Jesus fosse sepultado no seu sepulcro. Só ricos tinham sepulcros naqueles dias. Enfim, e existem muitos outros exemplos de pessoas que eram ricas, mas serviam a Deus com suas riquezas. Não eram servos das riquezas, eram servos de Deus. Mas há outros que infelizmente se tornaram servos dos seus bens, servos do seu dinheiro. E é aí que entra esse alerta, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Com certeza você conhece pessoas que se encaixam nesta palavra, não conhece? Quantas pessoas se separaram por causa de dinheiro? Quantas mães ou pais não falam com seus filhos por causa de dinheiro? Quantos filhos põem os seus pais no tribunal? Eu acho que não deve ser, não sei se há uma dor para um pai ou mãe tão grande do que ver um filho colocar o pai no tribunal. Ou como nós vimos
há 2 semanas atrás, a filha tentar matar o pai por causa da casa. Tudo isso é o amor ao quê? Ao dinheiro. Eu sei que você está aqui e você não se encaixa nesse perfil, mas pode não se encaixar na intensidade que a maioria dessas pessoas tem, mas pode estar correndo risco de, em menor intensidade, isso está acontecendo. Porque quando a gente vê pessoas que elas têm disposição para trabalhar, mas não têm disposição para vir buscar a Deus, e eu não estou dizendo para a pessoa vir à igreja todos os dias, mas há pessoas que passam semana inteira, às vezes até meses, sem vir à igreja. Isso não é normal. Eu estava pensando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Domingo passado, eu estava observando as pessoas chegando atrasado na reunião, e eu estava fazendo uma reflexão. Eu sou pastor, esse ano eu faço 27, vou fazer 28 em fevereiro agora, 28 anos de pastor. Como vocês sabem, eu comecei com 16 anos. E eu não me lembro, eu posso estar enganado, porque já passou muito tempo, e já passei em muitos lugares. Aqui em Portugal eu já faço 16 anos. E eu não me lembro, quando eu comecei na obra, dessas coisas acontecerem. Eu não sei se tem alguém que tem mais de 25 anos de igreja, mas antigamente as pessoas não chegavam atrasado. Eu não me lembro de ouvir nenhuma vez o pastor chamar a atenção, falar sobre a importância de chegar mais cedo, porque era uma coisa já natural. A sede era tão grande de estar na igreja, que havia uma preocupação. Bom, não tem estacionamento, eu vou chegar mais cedo, eu quero estar em espírito na hora que o pastor começar a reunião. Só que isso vai se perdendo. Mas se você observar, as pessoas que chegam atrasadas na igreja não chegam atrasadas no trabalho, não chegam atrasados nos outros compromissos. Se isso acontece, é mal, porque diz muito do caráter da pessoa, né? Porque eu acredito que a pessoa tem que ter pontualidade no trabalho, não é verdade? Em casa. Mas se isso não acontece no trabalho, se não acontece nos compromissos seculares, é pior ainda, porque ela não faz para os homens, mas faz para quem? Para Deus. Ela é pontual para as coisas dos homens, mas não é pontual para as coisas de Deus. Então você tem que refletir sobre isso, e eu estou falando para o seu bem, porque eu começo a reunião no horário certo, não muda nada, para mim não muda nada. Quem perde é quem chega atrasado, para mim não muda nada. Alguma vez você já viu eu demorar um pouquinho e esperar para quem está chegando atrasado? E nunca vai ver. Mas quem chega atrasado sempre, está sempre perdendo. Perde porque não está dando o melhor para Deus. Entende, sim ou não? O que isso tem a ver, pastor, com os bens, com o amor ao dinheiro? É isso. Se você tivesse um compromisso para fechar um grande contrato, você chegaria atrasado? Reflita. É muito fácil a gente ouvir uma pregação e nos tirar, e simplesmente dizer, não, graças a Deus eu não estou me enquadrado nisso. Temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, estão trocando a Deus pelas riquezas, pelas conquistas, pelos bens deste mundo. Amém? Então, voltando para Salmos, no capítulo 49, versículo 15, depois do salmista alertar sobre a vaidade dos bens terrestres, ele diz no versículo 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois o quê? Pois me receberá. Essa tem que ser o seu objetivo, tem que ser o seu alvo. Eu quero um dia ser recebido por Deus, a minha alma ser recebida, não importa qual será o jazigo, se rico ou se pobre. O que importa não é onde o seu corpo vai ser depositado, o que importa é onde a sua alma estará. Quando uma pessoa morre, os familiares vão no hospital, pois querem saber onde está o quê? O corpo. Elas perguntam, onde está o corpo do meu familiar? E é verdade, ali só está o quê? O corpo.
o familiar já não está mais lá. Aonde ele está? O seu familiar decidiu no momento antes de fechar os olhos pela última vez. Ali ele decidiu aonde estaria a alma dele. Você não pode ir lá buscar a alma dele onde está, porque já foi definida por ele enquanto esteve vida. Amém? Então, para terminar, leia comigo o que disse Jesus. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo, perder a sua alma. O que mais? Agora diz uma reflexão. O dia em que você entender o valor da sua alma, nunca mais deixará outro propósito ser maior do que a salvação dela. Amém? Fiquem de pé então, por favor, em nome de Jesus.